Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês o indicador de volume que eu utilizei no vídeo de como operar o dólar de forma manual utilizando regiões de volume. Antes de dar os detalhes aqui, quero agradecer o pessoal que tem deixado o like nos vídeos, se inscrito no canal. E se você tem interesse em desenvolver um indicador personalizado para você, ou você tem interesse nesse indicador que eu vou estar mostrando aqui, ou você quer desenvolver de repente uma regra de coloração, ou até uma automação para rodar no Profit, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. Então mande um e-mail para mim que a gente conversa a respeito aí do seu operacional, dos seus indicadores e dos seus robôs. Beleza? Bom, para quem não assistiu os vídeos onde eu expliquei esse operacional utilizando essas médias aqui e essa região de volume, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da playlist que contém esses vídeos para vocês assistirem. Lembrando que é só um exemplo de operacional que pode ser feito em cima de regiões de volume, tá? Não é a única forma que temos aí de operar em cima dessas regiões, tá? E para mostrar aqui os detalhes do indicador, resolvi fazer um vídeo separado, porque naquele vídeo que eu explicava o operacional eu não consegui dar muitos detalhes de todas as possibilidades que temos com esse indicador. Então vou fazer esse vídeo separado. Eu vou até pegar um layout novo aqui, do zero, e vou mostrar o indicador para vocês, tá? Então, a ideia desse indicador é trabalhar em cima do volume, tá? Então a gente já tem aqui no Profit, se eu der um botão direito, inserir indicador, eu tenho aqui o volume do próprio Profit aqui, ó. Volume quantidade, volume financeiro por cor, eu tenho todos esses volumes aqui. O volume que eu estou utilizando aqui para o meu operacional é o quantidade, tá? Então é esse que eu vou inserir aqui embaixo, tá? Vejam que eu tenho já uma marcação aqui, ó, uma linha de estudos no 15.000, tá? Essa linha fui eu que fiz aqui, tá? Ela está aqui de forma manual, tá? Esses 15.000 contratos aqui, que é um valor que eu considero relevante aqui para a operação no dólar, no gráfico de 1 minuto, tá? Então, dependendo do ativo que você for utilizar, você vai colocar essa região aqui, de repente, em algum lugar diferente aí dos 15.000, beleza? Vai depender muito do ativo e do tamanho do gráfico que você utiliza. Se eu, por exemplo, trocar aqui do 1 minuto para o 15 minutos, tá? O que vai acontecer? Ó? Os 15.000 lá, ó, vão ficar lá embaixo, tá? Então eu teria que alterar essa região aqui. Deixa eu até remover essa coloração aqui que não tem nada a ver. Então, voltando lá no gráfico de 1 minuto, que é o que a gente está utilizando para esse exemplo, os 15.000 aqui eu considero uma região relevante, tá? E a minha ideia é o que? Deixa eu pegar um exemplo legal aqui. Legal. Pode ser essa região aqui de cima, aqui, ó. A minha ideia aqui é o que? É eu pegar um volume que seja relevante para mim, como por exemplo este candle aqui, ó, que passou a minha região dos 15.000, e eu quero destacar esse candle ou destacar essa barra de volume aqui, tá? E também quero fazer linhas aqui de estudo em cima desse candle aqui. Então, se eu pegar aqui da máxima dele aqui, ó, até a mínima dele, eu quero fazer uma linha aqui, ó, de suporte e resistência para eu entender o que o mercado está fazendo em relação a esta região de volume, tá? E aí para isso a gente criou aqui então esse indicador. Então eu posso dar um botão direito aqui, inserir indicador, tá? E o nome do indicador aqui vamos ver se eu encontro ele aqui, ó, suporte, resistência, volume, tá? Por quê? Porque ele vai fazer essas linhas aí de suporte e resistência pra gente. Então eu vou inserir ele aqui como, lembrando que eu estou em indicadores, tá? Vou inserir como indicador no gráfico aqui, ó, na parte de cima, tá? Inserir ele aqui e ele faz para mim aqui, ó, o desenho das linhas conforme a região que está sendo aqui acima dos 15.000 contratos, tá? Esses 15.000 contratos é um parâmetro que nós temos aqui nesse indicador, tá? Então eu posso dar um botão direito aqui, ó, aqui nas propriedades dele, tá? E se eu quiser que ele considere regiões diferentes dos 15.000, eu posso colocar aqui no volume mínimo uma região diferente. Eu coloquei 15.000 porque é o que eu estou utilizando aqui, tá? Mas eu poderia colocar diferente. Então ele marcou essas linhas para mim. Eu também posso utilizar ele como uma coloração, tá? Então eu posso dar um botão direito aqui no gráfico também, e ao invés de ir em inserir indicador, eu posso inserir regra de coloração. E aí eu posso achar ele aqui de novo, suporte, resistência, volume, marcou. E aí veja que eu posso inserir ele tanto no gráfico como no meu próprio volume do Profit aqui, ó.
que eu tinha inserido antes, ó, posso inserir ele também aqui, ó, como coloração. Então eu gosto de colocar ele no volume, mas você pode colocar, caso você não tenha nenhuma outra coloração, insere ele aqui, ó, no próprio gráfico, que ele também vai colorir, ó, o próprio candle que teve o volume acima aqui da região que a gente definiu, ele também vai fazer a marcação, tá? Beleza, então tem as duas formas para a gente inserir, indicador e coloração. O que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de utilizar ele apenas aqui embaixo como coloração. Então aqui no meu gráfico, tá? Eu vou até dar um botão direito aqui, ó. Vou excluir a coloração do gráfico. Veja que eu dei um botão direito em cima de um candle, tá? Não em cima da linha. Então eu vou excluir a coloração do gráfico e vou ficar só com as linhas no gráfico e a coloração só no histograma de volume do próprio Profit aqui embaixo. Veja também que ambos aqui, ó, tem a mesma configuração, isso é bem importante, né? Digamos que eu não queira considerar essa região aqui dos 15 mil, eu quero considerar uma região mais embaixo, tá? Então digamos que eu vou considerar aí, para fins de teste aqui, vamos colocar 12 mil, né? Digamos que eu vou colocar 12 mil. Então eu teria uma nova região de volume nesse candle aqui, ó. Vou marcar ele aqui. Nesse candle aqui eu teria uma nova região de volume se formando. Então como é que eu vou fazer? Aqui no volume e quantidade, aonde eu inseri como coloração, tá? Eu vou clicar com o botão direito e eu tenho aqui, ó, propriedades do suporte resistência volume. A segunda propriedade é relativa à coloração que eu inseri, tá? E a primeira é do volume do próprio Profit. Então nessa propriedade aqui, ó, eu altero então de 15 para 12, tá? O que vai acontecer quando eu fizer essa alteração aí, ó? O volume que atingiu os 12 aqui, ó, ele vai começar a ser marcado também. Só que veja que essa alteração dos 15 para 12, ela não vai para o meu gráfico. Então, aqui nessas linhas que eu tenho no gráfico, de novo, eu tenho que vir aqui nas propriedades, e aí aqui que entra uma situação bem importante, ó. Quando eu dou o botão direito aqui, ó, eu tenho duas propriedades. A primeira é referente ao desenho que eu estou fazendo aqui do indicador. E a segunda é relativa à coloração que está aplicada nessa linha. Porque vocês podem ver que a linha aqui, ó, ela também colore no momento que muda o candle, né? Ela acaba colorindo conforme o volume aqui que passou dos 15 mil. Então, para não confundir aqui, ó, eu vou dar um botão direito e eu vou excluir a coloração dessas linhas, tá? Então, excluir a coloração das linhas, não tem essa confusão. Agora, quando você dá um botão direito, você não tem duas propriedades, só tem uma para editar. E aí sim, ó, a gente vem aqui e muda aqui nos parâmetros para 12 também, para ficar a propriedade do indicador aqui de cima igual à coloração que está aqui embaixo. Aí eu vou ter aqui a mesma situação, tá? Então olha lá, ó. Esse candle aqui, que foi o candle que destacou os 12, passou a ser mostrado aqui. Então cancela essa região antiga, considera agora a região mais nova aqui do volume. Beleza? Então vou voltar aqui para os 15, porque é os 15 que eu gosto de utilizar, eu não quero ficar me confundindo aqui com outras regiões. Então voltei aqui para os 15, aqui embaixo segunda propriedade, que é a coloração, vou voltar aqui também para os 15, tá? E pronto. Agora está destacado só o candle que eu quero. O que tem mais de propriedade aqui para a gente mexer, tá? Vocês viram que quando eu excluí a coloração, ele ainda assim ele marca essa linha aqui, ó, que está passando de um candle para o outro, né? Onde surgiu uma nova região de volume. Ele marca essa região de uma forma bem suave, que quase não dá para ver. Por que eu fiz isso, pessoal? Aqui, ó, quando eu venho nas propriedades do indicador, eu criei uma parametrização que é exibir a transição, que é onde eu mostro aqui a ida de um candle para o outro, tá? E eu deixei isso aqui por padrão como sim, porque se eu marcar como não, eu acabo não vendo essa linha no começo do candle de referência. Eu vejo ela começando só depois que ele acaba, tá? Porque enquanto esse candle não finaliza, ele não definiu ainda a máxima e mínima dele. Então, se eu não quero marcar a transição, né? Marcar a transição aqui não, eu vou começar a ver a linha no candle posterior, tá? E isso, para o meu gosto pessoal, eu não queria muito assim, então eu decidi
marcar a transição, que é essa diferença de linha, e eu defini aqui uma cor de transição, que é um código, que se assemelha muito ao fundo aqui da minha plataforma, tá? Então é justamente para eu praticamente não enxergar essa transição, mas para eu enxergar o início aqui da região do suporte e resistência em cima do candle de referência, que é o candle que atingiu a região aqui dos 15K, tá? Então ficou dessa forma aqui que eu gosto de utilizar esse indicador. O que mais que nós temos aqui, tá? Eu criei algumas opções, além do volume mínimo, né, que a gente definiu aqui como os 15, nós temos aqui a opção de utilizar o volume quantidade, tá? Eu gosto de utilizar o volume quantidade por uma questão pessoal minha, mas se você gosta de utilizar o volume financeiro, você pode marcar como não, e aí o programa vai começar a considerar o volume financeiro ao invés de quantidade, tá? Eu criei também aqui algumas opções, né, de mostrar a abertura e mostrar máxima, mínima e fechamento do candle, tá? Sendo que no meu operacional eu estou mostrando aqui somente máxima e mínima, não estou mostrando aqui abertura e fechamento. Mas se para mim é relevante essas regiões, eu posso marcar como sim, tá? Exibir a abertura sim, exibir o fechamento sim. Vamos até aplicar aqui para ver como é que fica. E aí eu vou ter essas marcações a mais aí, tá? Para eu poder considerar aqui nos meus estudos, tá? Então tá aqui, ó, tá marcando agora todas as regiões, máxima, mínima e fechamento do candle e abertura. Beleza? Qual que é o operacional que a gente faz em cima disso, tá? A grosso modo, a gente espera que o mercado sempre venha testar uma região de volume, tá? Então, para mim, da forma como eu opero, tá? Vou até tirar aqui de volta aqui, ó. Eu gosto de utilizar abertura não, fechamento não, máxima e mínima sim, tá? Para eu marcar aqui as regiões de máxima e mínima das regiões. E sempre que surge uma região dessa, tá? Eu tento identificar o lado que ela vai romper. E aí eu faço uma operação. Então aqui, ó, o mercado veio, ele rompeu a região para cima, né? Porque a região de volume foi essa aqui, ó. Aproveitando, tem mais uma coisa aqui, né? Vocês viram que essa região aqui foi marcada como cinza, né? E essa outra aqui foi marcada como azul. E nós temos aqui algumas marcadas como roxo também, tá? Qual que é a diferença aqui? A direção azul para compra, roxo para venda, e cinza vai ser marcado sempre que eu tiver o pavio, né, ou as sombras dos candles aqui, ó, maiores do que o corpo. Então, quando eu tiver essa situação, eu marco aqui como cinza, para eu ficar atento que talvez não seja um local bom para comprar, né, dependendo do quanto de sombra ele deixou. Aí eu faço essa análise de forma independente, tá? Mas é só para eu ficar ligado aqui. Então tem mais uma coisa ainda, né? Essa coloração ela tem 3 possíveis cores aí, ó: azul, roxo e cinza. Deixa eu ver se eu acho um outro cinza mais legal para mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse cinza aqui, ó, tá vendo que ele foi um doji, né? Então a maioria dos casos ele vai marcar assim. Aquele caso ali ele acabou marcando por muito pouco, ele não marcou como vermelho, como roxa a região, ele marcou como cinza porque acabou que a sombra ainda foi um pouquinho maior, né? Vamos voltar lá nele lá, a gente estava olhando, então ele acabou marcando como cinza. Mas isso aí vai da interpretação aí dos outros indicadores que a gente viu lá para a operação, né? Se o mercado está subindo, provavelmente eu vou buscar compras. Então o que aconteceu aqui? Ele rompe para cima, ele fecha acima da região, eu vou buscar sempre uma compra, né, no retorno aqui no teste. Então confirmou que rompeu a região de volume, no teste aqui eu entro na compra, tá? Meu stop é lá embaixo, daí aqui um tick ou um ponto abaixo aqui, 10 pontos de stop, tá? Para 10 pontos de gain. Seria aqui o que eu ia fazer nesse operacional de volume, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação, é só um exemplo de como que você pode operar isso aqui, tá? Você também pode entender que ele está entrando dentro da região de volume e ficar operando ali dentro. Então, se nesse caso aqui, por exemplo, né, ele rompeu para cima, daria para fazer a compra aqui, né, e tentar pegar alguma pontuação para cima, mas como ele volta para dentro, aí você pode entender que você pode vender aqui, ó, quando ele vem buscar a região de dentro do canal, e comprar quando ele vem buscar a região de baixo do canal, né? Então você vende aqui, compra aqui,
depois tenta vender de novo aqui em cima e assim por diante, tá? Ou quando ele rompe, né, que nem aqui nesse caso, ó, rompeu, você pode esperar uma confirmação, né, de repente um candle forte aqui de rompimento e tentar esperar um retorno. Ó, vamos olhar um tempo maior, né? Esperar um rompimento mais forte e aí esperar um retorno aqui para dentro da região para tentar fazer vendas de novo, né? Então você pode tentar operar aí dessa forma. O operacional aqui vai de cada um. Eu particularmente prefiro esperar romper e entrar aqui com um risco-ganho bem definido, tá? Lembrando que tem o vídeo já detalhando aí todo esse operacional na playlist que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, tá? Mas isso aqui não vem ao caso, eu queria mesmo era mostrar as configurações possíveis desse indicador, que tem aqui para a gente fazer a marcação como coloração na região de volume, tá? E também o desenho aqui, né, de máxima, mínima, abertura e fechamento conforme você quiser. Pode também mostrar a transição aqui ou não, e você também tem a possibilidade de aplicar a regra de coloração no gráfico, como a gente viu aí no começo do vídeo. Beleza? Então era isso, pessoal. Eu queria fazer esse vídeo aí um pouquinho mais detalhado sobre esse indicador. Espero que tenham gostado. E mais uma vez, se você quiser desenvolver o seu indicador personalizado, sua regra de coloração ou sua automação, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está ali na descrição do vídeo. E se você tiver interesse nesse indicador que eu mostrei aqui, você também pode mandar um e-mail para mim que a gente conversa a respeito dele. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.